Olá! Oi, pessoal! Olá. Oi, Oi, oi. Estamos dando início, então, a mais um bate-papo Enneagrama. Hoje vamos gravar essa série aqui, esse episódio sobre o tipo 2, esse bate-papo, né? Melhor falando, sobre o tipo 2. Relembrando, então, para quem está nos acompanhando, né, que em 2019 a gente gravou já uma série falando de cada um dos eneatipos. E agora, 2020, a gente está gravando uma nova série que a gente chamou de Caminhos de Transformação. Então, a pergunta que está nos norteando é: descobri meu eneatipo e agora? Né? O que eu faço com isso? Como é que eu me desenvolvo a partir disso? Então, a ideia hoje é a gente trocar percepções, aprendizados, né? O que a gente vem observando sobre o tipo 2. Hoje a Rê não está conosco, vai fazer falta, né? Não pode estar conosco, mas semana que vem ela está de volta. Então vamos falar um pouquinho do que a gente percebe dessa energia do ponto 2, quais são os desafios, como é que essas pessoas se desenvolvem, como é que elas crescem, qual é o principal aprendizado aí nessa trajetória do tipo 2. Quem quer começar a trazer um pouquinho? Sempre para começar é um pouquinho, né? Quem vai Vamos, falar? tímidos. Deixa eu falar um pouquinho do tipo 2. O que me vem agora é a dificuldade, muitas vezes, né, do tipo 2. A gente relembrando que ele é um ajudador, né? Ele vai sempre estar ajudando as pessoas, ele sempre vai estar colocando essa energia de é, é, adulação, né? Aquela coisa do eu vou te ajudar, você precisa de ajuda. Então, sempre o caminho do 2 vai ser o caminho de poder fazer essa ajuda, mas poder fazer essa ajuda livre, né? Com liberdade, com não se sentindo obrigado a fazer aquilo, preso àquilo, vamos colocar viciado, às vezes, quem sabe, na ajuda. Né? Então, o caminho do tipo 2 é um caminho que ele vai muito para entender isso dentro dele, de que ele também precisa de ajuda, né? Então, acho que esse seria o principal do ponto 2. Lógico que tem vários caminhos que a gente vai conversar aqui sobre isso, né? Mas esse seria acessar essa liberdade de poder ajudar, continuar ajudando, mas sem aquilo ser um vício para o coração dele, sem aquilo ser um pensamento repetitivo na cabeça, né? Isso seja natural, gostoso, fluido, né? Que aquilo aconteça com a liberdade que tem para acontecer, sem ele estar muito pensando ou sentindo viciadamente, exageradamente, que ele precisa fazer aquilo. Acho que esse é um ponto bem importante e existe agora os caminhos que a gente conversa de como é que isso acontece. Eu acho que é essa questão realmente, acho que para todos os tipos, né? Ficar atento aos padrões. E no tipo 2 é isso que o Fê está falando, assim, o quanto a minha energia está no outro, em fazer pelo outro e ajudar, né, aquelas pessoas que são importantes para mim. E o quanto de energia eu ponho em mim realmente, ou o quanto eu consigo sentir o que eu quero, o que eu estou precisando e às vezes pedir. Eu acho que é ficar atento a esses padrões, a questão que a gente falou no primeiro vídeo de repente, o quão eu me sinto bem quando eu sei o que o outro, quando eu sei o que o outro está precisando, e o quanto isso vai me trazendo para uma energia. A minha percepção é assim, que afasta um pouco aquela questão da humildade de eu ficar bem com quem eu sou, mas se não é uma eterna busca de ir atrás, de ficar bem com aquilo que o outro precisa, né? E assim, eu acho que ficar atento a esses padrões é o principal, e aí começar a fazer esse caminho de tá, e eu, né? Como é que eu vou começar a expressar tudo isso de uma maneira positiva também, né? E não no estresse ou não na raiva. Eu acho bem interessante a gente perceber o primeiro movimento que ele faz é o do porquê que ele faz isso, né? Ele está lá, né, querendo ajudar, ele está querendo agradar, mas tem uma motivação central. No fim, ele quer ser amado por isso, ele quer ser amado e ter reconhecimento por ser uma pessoa que ajuda. Então, tem por trás disso uma carência gigantesca, uma dor de abandono gigantesca.
Então, quando o tipo 2 começa a admitir, perceber, olha, eu faço isso com outras intenções, existe uma intenção por trás, que é uma intenção de suprir uma carência minha, uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade de ser abandonado, eu acho que é aí que ele começa o processo dele. Ele vai falar, agora eu estou percebendo que não é só ser bonzinho. Por trás do ser bonzinho tem uma criança que foi abandonada, tem uma criança que de alguma forma queria ser mais vista, queria ser mais amada. E aí ele começa a perceber o quanto essa energia está lá fora, né? O quanto está voltado para o outro e o quanto falta para ele. Porque, é muito para fora, né? Tanto é que um dos primeiros movimentos que ele faz, né, olhando pelo Enneagrama e tudo mais, que é um dos caminhos de movimentos, é ele ir lá na energia do 4 e olhar para dentro dele. Eu, né, quem sou eu aqui? Quais são as minhas necessidades? Quais são as minhas carências de verdade, né? Quais são os meus projetos ou coisas da minha vida que estão ficando para trás? Onde ele começa, de uma certa forma, fazer um trabalho que a gente vai falar pode de egoísmo, mas não é egoísmo, é amor próprio. Ele precisa olhar um pouco para ele, de verdade. Eu também preciso de ajuda. E admitir isso é muito difícil para um tipo 2, né? Ele está focado no amor, né? O orgulho, e justificando tudo muito pelo amor, né? Então, assim, pelo amor, né? Ai, mas olha tudo que eu faço, é por amor, olha o quanto eu amo, olha o quanto eu gosto, né? Mas eu acho que bem tu trouxe, Lu, essa questão das questões, do se auto-questionar, né? Isso para um tipo 2 é fundamental, né? Quem sou eu? A gente estava, antes de começar a gravar, falando um pouquinho sobre comunicação não violenta, que é isso, assim, qual é a minha necessidade, né? O que não está sendo atendido, né? Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu de verdade quero por trás disso que eu estou fazendo, qual é a minha verdadeira intenção, né? E eu acho isso tão desafiador, realmente, assim, porque pro 2 é um ponto cego, muitas vezes, né? Muito. Porque é como qualquer emocional ali, essa capacidade de criar uma imagem, né? Um vício de fazer essa, como é que chama? Metamorfose, né? Conseguem facilmente criar e se adaptar ao que o outro precisa, né? E de tanto se adaptar e criar o que o outro precisa e atender o que o outro precisa, é como se ficasse esse ponto cego de quem verdadeiramente eu sou, né? No meio de tudo isso que eu facilmente consigo me tornar para agradar, né? Então, esse mergulho de voltar para dentro e do autoquestionamento. A gente viu também no Enia Coaching que o emocional fisga o corporal, né? No tipo 2 é assim. E a gente recupera a pessoa pelo mental, né? Então, acho que o mental tem muito a ver com isso que o Lu estava dizendo mesmo, do autoquestionamento, né? Sim. E fazer esse movimento é o que a gente está sempre reforçando aqui, conscientemente, né? Porque muitas vezes ele pode ir para um lado ou para o outro, seja na raiva ou na explosão, por não estar consciente das próprias necessidades, ou seja, numa retração, e também vem uma culpa ou vem uma não aceitação a partir disso, mas quando ele vai conscientemente entendendo que ele pode acessar aquela liberdade mesmo, que tanto lá no fundo ele busca de ser quem ele é, mas a partir do momento que ele vai validando as próprias emoções e entender que isso sim traz talvez essa paz, ou essa liberdade, ou essa tranquilidade de ser quem ele é, né? E que vai ser amado por ser quem ele é. E isso é um caminhar, né? É um passo, mas conscientemente ele entender que sim, ele pode ir para esse lugar e aí entender e ser amado por quem ele é, se aceitando por ser quem ele é. Acho que a palavra lá, orgulho e humildade, fica bem interessante para o tipo 2, né? Que é entender esse orgulho de que eu não tenho problemas. Então, que ele nem acha que é um orgulho, vamos dizer assim, né? Então, eu não tenho problemas. Quem tem problemas são os outros. E por isso eu devo ajudar quem tem problema. E muitas vezes o que acontece, que eu vejo nas experiências que eu tive em trabalho com o tipo 2, é a superficialidade da ajuda. E também é a falta de entrar naquela flecha 4 e mergulhar realmente no problema do outro. Né? Porque o 2 ele vai ser muito bom de indicar onde o outro pode arrumar o problema dele. Né? Dependendo aí a variante do instinto, mas normalmente vai ser isso. Então o 2 ele vai falar assim, olha, vai nesse médico aqui que ele é maravilhoso.
mas eu não vou lá junto com a pessoa, marco a consulta, acompanho, cuido quando tá doente de noite. Então, eu não mergulho na profundidade do problema do outro. Eu indico várias saídas e várias soluções, mas com aquele medo de sofrer junto com o outro, de abrir o coração de verdade, de às vezes permear o coração para ser mais empático, né? Você ter mais uma empatia real com aquilo que está acontecendo com o outro. Porque às vezes essa necessidade de eu ser amado, que o Lu falou, que a gente está falando, acaba sendo uma necessidade que até, como você estava falando, né? O 2 ele é muito camaleão também, né? Então ele consegue se adaptar muito à necessidade do outro. Então ele se adapta àquilo, ele se transforma aquilo, mas é uma transformação superficial. Porque é uma transformação de aparência para o momento, para eu poder ter aquela sensaçãozinha de que eu sou amado, né? Ou muitas vezes daí vai lá pro 8, para sua flecha 8 e fala, bom, já que você não me ama do jeito que eu tô te ajudando agora, eu vou exigir esse amor de você, né? Pegar ele à força, né? Então, a humildade e o orgulho é uma situação bem interessante para o 2 ele meditar muito nisso. Né? Em que momentos que eu sou orgulhoso, em que momentos que eu tenho a humildade, e a humildade muitas vezes na ajuda sincera, né? De poder reconhecer que eu também tenho às vezes o erro daquela pessoa, e eu vou conversar com ela, falar, olha, eu também errei nisso, também acontece isso comigo, eu tenho essa dificuldade, deixa eu te contar o meu problema para você ver se te ajuda. E às vezes o 2 ele vai esquecer que ele tem problema. Né? Uma coisa que a Mo falou, que eu achei também interessante, que a questão do resgate pelo mental, né? E assim, lembrando mesmo, né, que o coração sequestra o corpo, então movido por emoções, o 2 sai no mundo e vai. E quão importante é você sentar o cara e falar assim, ó, escreve isso daí, vamos escrever o que está acontecendo, vamos fazer uma análise, vamos fazer um SWOT, né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, riscos que você está fazendo. São umas coisas, mas que para o 2 faz muita diferença, porque a hora que ele começa a usar a parte mental, né, que é uma parte que está sendo negligenciada, porque os outros dois, né, o coração e o corpo estão tomando muita energia, ele começa a olhar e fala, realmente, olha como eu estou me sabotando, olha quanto eu não sobra tempo para mim, olha quanto... Eu já fiz alguns processos com tipo 2, e depois de fazer algumas ferramentas nesse sentido, que usam mais lógica, né, que usam uma análise mais fria, eles olham assim, cara, eu não tinha percebido o tamanho do meu descuido, o tamanho, né, e é interessante que eles só começam a perceber isso muitas vezes na prática, porque o corpo começa a manifestar. É tanto sequestro, o cara começa a ficar doente. Cara, eu não sei, não durmo bem, meu corpo tá zoado, mas por que mesmo? Ele, energia toda lá fora, ele esquece de ir ao médico, ajudou outras pessoas muitas vezes, indicou o caminho, mas para ele mesmo, cara, ele não faz. Né? Quando ele vai ficando doente. E eu acho que o corpo, né, Lu, também além do corpo ir manifestando, pelo menos, né, eu vejo no consultório, assim, quando o 2 começa a expressar muita raiva, ou quando ele começa a ser muito agressivo, ou quando... E aí vem aquela culpa, aí vem todo esse questionamento, eu já não aguento mais, eu não consigo mais segurar isso que vem, essa raiva, ou esse... mas continua lá fazendo. E aí muitas vezes vem essa busca também de olhar e falar, cansei. E por que isso está vindo, né? E aí também esse mental ajudando. Então vamos observar, vamos questionar de onde veio e por quê. E aí a partir daí é entender, você pode ter essa energia toda por fazer, mas falar não, falar o que você quer de uma maneira mais direta, né? Para não deixar isso ir acumulando, e de repente explodir, assim. Mas porque chega uma hora que é o corpo que fala, seja porque adoece, seja porque vem aquela raiva que ele não consegue segurar muitas vezes, né? E a humildade até no pedir ajuda, né? Até em entrar num processo terapêutico, assim, porque eu vejo que é comum o 2, por exemplo, entrar em contato com o Enneagrama, vamos supor, mas, tá bom, eu já sei fazer, sozinho, né? Eu vou ler, eu mesmo vou fazer meu teste, eu mesmo me identifico, e daí eu dou uma passada ali pelas principais informações e pronto, já entendi, né? Então, assim, entrar num processo terapêutico e se colocar humildemente, às vezes menor, né? Como aquele que precisa de ajuda também é um desafio, porque às vezes eu sinto que eles fazem um movimento de pedir ajuda,
mas daí parece que logo já passa e eu sei fazer sozinho. Isso tem muita luz também, né? Porque tudo é luz e sombra, assim. E o bonito disso é que o 2 realmente ele dá conta de muita coisa sozinho, assim, né? Em termos de aprendizado, de fazer acontecer, muito enérgicos, né? Mas a parte sombria é que às vezes realmente o pedir ajuda, o se colocar pequeno diante de uma situação exige esse processo de humildade, né? Falando isso, pode falar um pouquinho, Lu. Me veio uma flecha invisível aí no Enneagrama, né? Sim. O 2, ele precisa daquela situação do 5. Sim. Então, que é ir para dentro, pensar. Só esse ponto que eu queria colocar. Fazendo um exemplificando, eu conversei recentemente com uma prima minha, que é um tipo 2, né? Estou mostrando como o 2 acaba, de alguma forma, projetando as necessidades dele nos outros, né? Então, assim, ele vai numa palestra e ele está assistindo a palestra e fala assim, olha, essa palestra seria ótima, mas para uma pessoa que ele conhece. Cara, mas quem está na palestra é ele. Então, minha prima estava falando assim, olha, demorou muitos anos para perceber que quem tinha que estar ouvindo aquilo era eu, e acabou, cara. Eu não estou lá, porque fica assim, ó, só se a pessoa ouvisse isso, seria ótimo para ela. Mas que ele tem as soluções para os... Mas não, é você, cara, é você que está aí. Aí vem a questão do aproveitar o dia mesmo, do Carpe Diem, agora, quem está na palestra? É você. Aproveita para você. Brilhe você antes, né? Depois vai, as coisas vão, né? Mas ele é tendência de empurrar, né? De jogar o olhar para o outro. Perfeito. Acho que o ponto 2, ele dá essa importância aí que o Lu colocou. Acho que serve para todo mundo isso, né? Qualquer tipo. E principalmente de que a gente pode ser quem nós somos sem precisar fazer coisas para que os outros nos amem. A gente já recebe esse amor, né? Então a gente não precisa muitas vezes estar indo em busca desse amor. A linguagem que eu estou buscando desse amor às vezes pode estar um pouco distorcida. E eu acho que a linguagem do amor é só quando eu faço alguma coisa para alguém e alguém se sente feliz porque eu fiz alguma coisa para ele, né? Então, essa busca do 2 é sempre ele tá pensando naquele mental dele, falando assim, bom, se eu desse isso para fulano ia ficar bem e quem sabe inconscientemente, né, ele pensa assim, ele iria gostar mais de mim. Então, e é muito essa busca o rápido tempo isso, todo, né? Isso. Para eles, assim, é uma coisa muito automática, eu vejo, assim, que isso que tu está falando, né, Fê, tem a ver com abrir mão da sedução, sabe? Com abrir mão de ter que seduzir as pessoas, né? Essa sensação que é muito automática no tipo 2, uma coisa, né, que a criança faz desde pequena, assim, e é uma habilidade, né? Porque o 2, que de novo, luz e sombra, tem uma capacidade genuína, assim, de perceber o que encanta no outro, o que faz bem, o que o outro ia gostar, né? Mas esse processo de humildade eu vejo também como esse abrir mão da sedução. Eu não preciso mais, né? Eu não preciso encantar, eu não preciso seduzir, eu não preciso conquistar as pessoas. Não preciso. Basta ser. Sim. Basta ser a verdade de quem a gente é, né? E o confiar Leandro que o amor vai chegar, né? O amor vai chegar. chegar. E eu Não, eu rapidinho. falo de coisas práticas, assim, se a gente podia falar um pouco de alguns exercícios práticos para ele soltar isso, porque é difícil mesmo, né? Ele cria uma rede de pessoas que ele está ajudando, ele ajuda tanto, cria interferência muitas vezes, né? Porque não é uma ajuda, acaba sendo uma interferência que muitas vezes tira a oportunidade de outras pessoas aprender, porque ele quer aquela atenção, né? Cria uma rede de conexões através de sedução e agradando, mas isso não é bom nem para ele nem para as pessoas. Mas como é uma coisa viciada, porque isso está suprindo essa necessidade de carinho, de amor que ele quer, né? Como eu rompo isso? Como eu vou tirando isso aos poucos? E não dá para chegar assim simplesmente de uma vez, né? Então, eu ia perguntar para você assim, quais são as questõezinhas, os exercícios práticos, ou coisinhas que ele pode ir soltando aí. Exercícios práticos, né? Eu percebo para tipo 2 que eu acho que justamente essa coisa da flecha 4, pelas pessoas que eu convivo, assim, eu vejo que muitos se beneficiam muito disso que o Lu falou antes, da escrita, diário, né? Escrever mesmo, assim, ter esse exercício. Que é um momento só para ele, só ele vai ser beneficiado com isso, né? Faz sentido.
Muitas vezes eu tenho uma habilidade artística também, bem forte, assim, tipo 2. Todos têm. É uma vontade de dançar, de música, de expressar, assim, uma coisa bem artística, da escrita, da poesia, a pintura. E isso é ele ter um tempo para ele, né? Já exercitando isso, assim. Se ele não consegue o tempo todo, tirar um tempo e ir atrás de algo. E muitas vezes ele não sabe, mas ele vai descobrindo isso na tentativa. Eu vou lá e experimento a dança. Como é que eu me senti nisso, ali naquele momento? Eu vou naquela caminhada sozinha, refletindo, sentindo. E acho que é se permitir esses momentos, se não o tempo todo, né? Porque é difícil dar essa virada e muitas vezes impossível do nada, assim. Mas é aí aos pouquinhos e se permitindo e vendo que como é que a pessoa volta depois de uma atividade dessa? Como é que ela tá nessa disposição? Como é que tá o olho dela? Como é que tá? E se percebendo. E que muitas vezes vai ficar o pêndulo, assim, às vezes vem a culpa por ter se permitido um pouco mais, mas depois vai ver que, ficou tudo bem, né? Mas é nesse experienciar mais, assim. É muito legal. Permitir esse tempo sozinho. Esse movimento sozinho lá, por conta da flecha 4, e olhar para ele, ver as suas necessidades, reconhecer, e num segundo momento, né, quando a gente imagina assim, cara, agora eu já sei, realmente eu preciso olhar mais para mim. E aí ele vai para onde? Ele vai para a flecha 8 lá, onde ele vai realizar isso, onde ele vai ter energia para fazer, mas ao mesmo tempo ele vai ter que criar barreiras, botar limites, porque vai ter interferência. Claro. As pessoas estão criadas também nessa ajuda do tipo 2 e vão sentir que, peraí, né? Então, existem dois movimentos, um dele mesmo, né, querendo manter essa continuidade de ajuda, e os outros que estão tão dependentes dele, e ele fala assim, não, cara, eu vou fazer as minhas coisas e vou botar limites, vou começar a falar, não, é para mim, e eu preciso, porque senão eu vou acabar me prejudicando. Então, são movimentos difíceis para fazer, mas são possíveis. Né? Eu acho que isso que o Lu tá falando é bem interessante mesmo, né, a flecha 8 ela é fundamental para firmar, né? Falar, dá licença que é minha hora agora. Né? Eu estou comigo mesmo aqui pintando. E eu tenho 1 hora agora para eu pintar. Então não vou fazer nada pelos outros. E também não estou fazendo esse quadro para dar para ninguém. Esse quadro é meu, vou pendurar lá no meu quarto. Entendeu? Então que seja uma coisa dele, assim, que esse 8 venha e ele fale, realmente esse é o meu espaço, é para mim. Depois desse mergulho na flecha 4. Eu colocaria como dica também de desenvolvimento o 2, fazer um processo de meditação, né? Então, meditação sentado, até depois a Monique, se quiser falar alguma coisa, mas para mim, eu penso muito que todos que têm o mental um pouco mais distorcido, se colocar a bundinha no chão lá, vai para o além, né? E acaba, às vezes, viajando demais. Esse último mental é que tem que ser recuperado, vamos dizer assim, né? Então, ele pensar muito, meditar sobre, né, trazer às vezes um tema para a meditação dele para ele tentar encontrar na mente dele aonde que o corpo dele é roubado. Então acho que isso é uma grande ideia para o tipo 2 que eu já vi acontecendo, e não precisa meditar também, precisa estar atento em presença no dia a dia para ver em que momento que o corpo dele é roubado pela emoção. Porque ele está ali quietinho, parado, basta uma pessoa olhar com um olhar mais triste para ele já levanta da cadeira e ele vai resolver a situação do outro que está mais triste, porque ele tem que salvar o outro ali daquela situação de tristeza. É insuportável para ele ver um eleito, um escolhido, passando por tristeza. Mas aquilo é tão rápido, essa puxada do coração é tão forte, que ele não consegue perceber. Então ele precisa de um momento de reflexão, muitas vezes sozinho, depois disso já ter acontecido. Então pode ser no momento de reflexão, no momento de meditação, né, que ele vai observar isso acontecendo no corpo dele. No momento que o corpo dele foi roubado pela emoção, para ir ajudar alguém, para ir, enfim. E ele vai começar a perceber no dia a dia, assim como o exercício que o Lu falou, que é muito importante, ele fazer primeiro essa análise SWOT, para ele ter clareza do que ele precisa olhar, em que momentos que eu estou roubando a minha energia, o meu corpo sai em movimento para tentar essa conexão emocional que eu senti que o outro está precisando. Então, o outro está com a carinha triste, eu vou levantar daqui e vou lá fazer o quê? E por que eu estou deixando de fazer a minha pintura, que eu deveria estar fazendo, que é o meu momento, porque eu senti que o outro está triste.
Então, aí o 8 entrar para amarrar isso, entendeu? E só colaborando bem com isso, do porquê que eu tô levantando e indo ajudar o outro. E reconhecer que muitas vezes não é só por amor, mas é por medo de perder o amor do outro. Da rejeição. Então, a medo da rejeição. Então, é sustentar também, quando eu digo, peraí, que agora é meu momento e eu estou pintando. Perfeito. Sustentar, eu não sei se é medo a palavra, não sei o que é, mas assim, essa sensação de que eu tô correndo o risco da pessoa ir embora, da pessoa não me amar mais, de me abandonar, se eu me priorizar, né? Eu percebo que isso no 2 é muito forte, assim. É um pânico de que vão embora, né? Não, vou ser rejeitado, né? Tem uma frasezinha que eu uso de vez em quando nas sessões com o tipo 2 para fazer uma pergunta rápida. Toda situação que ele é convidado, que ele se sente impelido a ajudar alguém, né? Se ele vai se prejudicar nessa história ou não. Isso é bom para mim? Sim ou não? Vou me prejudicar? Porque muitas vezes ele está oferecendo algo que ele nem tem. Então, assim, ele não está transbordando naquela área, mas mesmo assim quer ajudar. Então, se ele não está transbordando naquela área, ele está tirando do pouco que ele tem. E ele acaba se prejudicando. Então, a hora que ele faz essa validação, assim, olha, cara, você vai se prejudicar nessa história? Cara, vou. Então, você não tem condições de ajudar nesse momento. Fique mais forte. Se prepare para isso. Porque é muito comum. Ele começa a se fortalecer, ele já está com um pouquinho. Imagina que fosse um copo de 100% cheio. Ele não está 100% cheio. Ele está com 20% e quer ajudar o mundo. Aquela história que a gente precisa contar, né? Coloca a máscara primeiro em você antes de colocar em qualquer um, porque vai chegar uma hora que você não vai estar mais lá, não vai estar com tanta energia para estar lá, e aí vai estar todo mundo caindo, né? Porque se você não estiver lá, e eu acho que é trabalhar isso, assim. Ele é trabalhar aqui, porque às vezes ele tem essa percepção de que as coisas acontecem quando ele está lá, né? Ou, enfim, quando ele está ali movimentando, seja fazendo coisas simples até. Eu vou lá fazer a comida porque aí as pessoas vão se alimentar direito. E a pergunta é interessante, né, Lu? Porque às vezes ele fala, tá, e você? Você faz essa comida para você quando não tem ninguém? Não. Né? Não. E aí bom, se não tiver saúde, acho que é olhar também nesse sentido, porque trabalhar isso que a Monique está falando é muito essencial, assim, esse medo do outro ir embora, o medo de não ser amado, esse medo da rejeição é muito forte. Só que é também se questionar, será que essas relações são tão reais assim? São tão genuínas assim? E será que eu preciso de tantas relações? Né? E aí que demandam tanto tempo para nutrir. Isso. E falar, bom, eu vou começar a nutrir relações genuínas. E o que é isso? Sei lá, me amar por ser quem eu sou e o outro também me aceitar por ser quem eu sou e não pelo que eu faço pelo outro, né? Boa. Um exercício. Esse mergulho na flecha 4 da descoberta de quem eu sou, né? Na verdadeiro eu ali. Então, quem eu sou para eu poder fazer o que eu quero fazer. Acho que isso a gente tá falando desde o começo do vídeo pro 2, né? E como é dolorido para ele entender isso, né? É assim, cara, é você por você, você não precisa ser uma outra coisa ou fazer outras coisas para que os outros gostem de você. Seja você e aproxime as pessoas que gostam de você como você é. Se as outras pessoas não gostam, tudo bem, você não vai poder agradar todo mundo. Se ame, né? Traga esse amor interno que existe em você pela real pessoa que você é e se aprofunde nas coisas que você gosta de fazer, né? E eu sempre acredito aí nesse caminho de desenvolvimento do Enneagrama mais espiritual, serve para todos nós isso, né? Então, quantas vezes a gente faz tarefas, às vezes, o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? O 9 tem mais facilidade de ir lá e fazer e depois sente que fez errado, né? Um 5, eu já não quero nem fazer, né? Já desde o começo eu já vi que não... E às vezes fica aquela coisa, eu tenho, como um 5, eu tenho que entrar nessa energia 2, de sim, eu vou um pouco mais lá fazer pelo outro, né? Eu vou um pouco me doar um pouco, eu vou realmente, 2 que passou pelo 4, lá vou acompanhar a pessoa, vou desprender minha energia, Então, cada tipo consegue olhar nessa energia 2, essa energia de amorosidade, né? Essa energia de cuidado, essa energia de será que eu estou fazendo esse cuidado para que os outros me amem? Quando eu faço esse cuidado, que é uma coisa minha, verdadeira, que é da liberdade, né? Eu faço porque eu gosto. Aí, acho que o Luciano falou, né?
será que eu tô 100% nisso e eu consigo? Ou pelo menos eu tô um pouco a mais do que aquela outra pessoa que tá precisando de ajuda? E isso é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sei fazer, eu posso ajudar aquela pessoa realmente em profundidade, às vezes, ou eu só tô fazendo aquilo para ter um network ali, né, para ter um contatinho a mais, que eu tenho 200 amigos na minha agenda que, enfim, cada tipo um apresenta para o outro, e às vezes um instinto vai ter ciúme de apresentar um amigo para o outro, né? Dependendo aí da variante instintiva. Tomar cuidado para se ver lá ou fazendo network demais, apresentando amigo para amigo, né? Às vezes com medo de colocar os mesmos amigos que são amigos de áreas diferentes na mesma casa para conversar, tá? Então, ou às vezes quando eu percebo que eu tenho alguns amigos por interesse, tá? É difícil para o dois perceber esse interesse, porque ele jamais vai falar assim, não, eu não tenho interesse, né? O meu interesse não existe. Mas assim, quando eu estou fazendo amizades por interesse, então todos nós temos um pouquinho dessa energia 2 e perceber esse orgulhinho que a gente tem às vezes, né? E como que eu posso me libertar desse orgulho, libertar para ir para a humildade, sair dessa adulação e ir para aquela liberdade, né? Como é que eu posso ser livre em ajudar no que eu gosto realmente de fazer e não a pressão de fazer por querer ser amado, né? Então, para qualquer tipo serve você observando essa energia 2 em você, ela falta ou ela é excessiva. Então, que é do autocuidado, né? No vídeo anterior do tipo 1, a gente falou da autoaceitação. Acho que o 2 nos ensina muito, né? Essa questão de aprender o autocuidado, né? Nos tornarmos melhores amigos de nós mesmos, né? Em primeiro lugar, dar todo esse amor que a gente sente vontade de dar para o outro, e acho que isso vale muito para os tipos 9 também, em especial, né? Todo esse amor que eu tenho vontade de dar para o outro, dar em primeiro lugar para si mesmo, né? Então, e aí ele vai achar o equilíbrio, né? Porque não é que vai ficar num polo ou no outro, mas na hora que ele começa a dar para si, acessar um pouco mais a autorreferência ali do 4, de uma maneira positiva, ele vai encontrando um equilíbrio entre eu faço por mim e também tô ali, também essa facilidade que ele faz e percebe do outro também. Mas só ele vai encontrar esse equilíbrio na hora que ele vier para esse ponto aqui de novo. Aí, no caminho, ele consegue achar esse equilíbrio. Autocuidado, com certeza. Acolhimento, né? O próprio acolhimento, acolher, né? No ponto 2 tem a questão do acolher no amor, né? Ele se acolhe no amor. Autoacolhimento, né? É dar colo para si mesmo. E ele precisa desse colo, né? De essa atenção, desse mimo, né? Acho que o 2 precisa trabalhar muito ser mimado por si mesmo. Fazer presentes para ele mesmo, momentos para ele, criar coisas que só ele vai ser beneficiado. E pode começar com coisas bem pequenas mesmo. Vai tomar um sorvete que sozinho. Vai lá no cinema. Você está com vontade de ir a algum lugar, vai você só, não fica esperando. Faz uma viagem sozinho, né? Faz coisa. E também, às vezes, não precisa ser coisas só esporádicas, até. É uma coisa que me recorreu, assim, nesse estilo de vida do yoga, por exemplo, numa filosofia do yoga, a gente é muito estimulado a criar um sadhana, que é uma prática diária, né? Uma prática espiritual diária, uma prática de conexão interna diária. E agora, gravando o vídeo, me recorreu que é bem isso, assim, talvez o 2 é criar esses pequenos rituais também diários, né, de conexão, para que eu não precise eventualmente extravasar, né. Lembrando sempre da ajuda de alguém que tem um pouco mais de profundidade de conhecimento no Enneagrama para ajudar a trilhar esse caminho, porque o 2 ele também tem uma vida dupla, né? Então, quando ele está num nível de consciência um pouco mais baixo, ele vai acabar viajando sozinho, mas ele vai viajar sozinho para não ter aquela pressão das pessoas que conhecem ele, para ele poder ter um comportamento diferente lá na viagem e extravasar, ir para loucura, entendeu? Então, eu estou fazendo, qual que é o motivo da minha viagem sozinho, né? Então, sempre ter ajuda, aí entra a humildade que a Monique falou mesmo, de procurar um terapeuta, de procurar alguém que venha ajudar, por quê? Porque às vezes eu vou para caminhos, eu tô lá no nível 6 de consciência, eu tô achando que eu tô no 2, né? Então, o tipo 2 é para quem não conhece de níveis de consciência, que tá escutando a gente falar aqui, dá para uma pesquisadinha na internet que vai ter, né? Então, o que acontece? Às vezes eu tô no nível de consciência um pouco mais baixo, mas até mesmo por essa questão do orgulho do 2, eu já sei me resolver, eu já sei fazer, ele acha que ele tá muito bem.
E ele acaba mergulhando numa viagem, acaba mergulhando em algumas coisas que acabam sendo uma fuga da vida real dele, porque é muita pressão das outras pessoas na cabeça dele. Muita pressão das outras pessoas cobrando para que ele seja o salvador da família, o salvador dos amigos, o salvador do... E ele quer fugir disso porque não são os outros que estão cobrando, é ele que se coloca à disposição de ajudar, ele que vai lá e fala, olha, eu vou fazer para você, pode deixar que eu, entendeu? Por esse medo de não ser amado. Só que essa pressão começa a ser tanta, eu começo a cair em níveis de consciência e eu fujo para uma vida secreta. E eu vou viver algumas coisas que é para onde eu não tenho essa pressão. Essa pressão ela tá na minha cabeça, eu que me coloquei nessa situação. Os outros muitas vezes não pediram, mas a pressão que eu criei em mim, eu vou criar uma válvula de escape. E essa válvula de escape me faz descer ainda em níveis de consciência. Ele tem que aprender a resistir ao canto das sereias, né? O mesmo canto que ele joga para seduzir as pessoas, tudo mais, ele também fica refém dele, né? Porque esse canto vem seduzindo ele para ajudar as pessoas. Venha ser o nosso salvador, né? E ele aprender, lógico, você vai saber que ele dominou quando diante de uma situação dessa, ele de fato consegue se controlar e falar, não, cara, bota um limite lá, fala, não vou fazer. Então tem um movimento assim, a gente fala assim de uma forma, o eu tem que ser fortalecido no tipo 2, né? A identidade dele tem que ser fortalecida. Ele precisa se priorizar de fato, né? Assim como o 9 também faz um movimento nesse sentido para ganhar força, para ele conter isso, né? Porque está vazando para todos os lados o quem ele é, está indo embora, né? E ele precisa conter, ele precisa desse amor. E por isso que é só... Os outros, talvez, eles vão agora, depois de um determinado momento, cobrar, né? Quando começam essas mudanças. E começar a praticar a comunicação, mas ele só vai conseguir comunicar por que ele está, de repente, mudando um comportamento, ou vai se priorizar, a partir do momento que ele começa a se olhar primeiro, sentir, entender, aceitar essas ajudas, né? Essas orientações, e a partir daí fica uma comunicação mais tranquila, onde, olha, é uma necessidade que eu tenho também. Eu também tenho necessidade, né? Eu estou aqui falando humildemente que eu tenho uma necessidade. E aí o outro também começa, então, né? Resumindo, ok, vamos reestruturar o sistema aí. Para finalizar, eu vou falar para o 2 assim, ó, menos de um minuto, está terminando. O seu amor. Você merece o seu amor, cara. Para mim, a minha mensagem com o tipo 2. E você já é amado, né? Você já é amado pelo ser quem é. Muito bem. Então tá, gente, valeu. Muito bom. E seguimos na próxima semana com o tipo 3. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.